Olá pessoal, boa tarde. Mais uma semana aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, nessa quarta-feira. E eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, no nosso Papo de Mãe. Lembrando que nós temos esse Papo de Mãe toda quarta-feira, às 18 horas, e aos sábados, 17 horas. E no mês de fevereiro, nós estamos falando sobre contexto escolar no TDAH. E hoje nós vamos abordar um assunto que deixa as mães de cabelo em pé, que é a questão da alfabetização. Então você que vai assistir esse vídeo depois gravado, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui assistindo. E quem está entrando aqui na live ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos falar sobre alfabetização em TDAH hoje, vamos entender um pouquinho por que algumas crianças com TDAH apresentam dificuldades na alfabetização, mesmo não tendo nenhum problema de aprendizagem, mesmo não tendo nenhuma dificuldade cognitiva relacionada a esse processo. E nós vamos também falar sobre algumas dicas de como você pode ajudar seu filho em casa, ok? Então, seja muito bem-vinda. A gente sempre dá esse iniciozinho, de introdução para que as pessoas comecem a chegar, comece a se ambientar. O Instagram também começa a notificar as pessoas e as pessoas começam entrando, ok? Semana passada nós falamos sobre inclusão em sala de aula do TDAH. Demos algumas dicas, orientações, falamos sobre algumas modificações na estrutura física, falamos de algumas modificações na estrutura pedagógica. E durante a semana, na segunda, na terça e hoje, eu coloquei vários posts aqui no meu Instagram falando sobre esse assunto, com um resumo do que a gente conversou no sábado, na live, mas com algumas outras informações. Então, se você ainda não viu, depois você corre lá no meu feed, tem vídeo no GTV, tem post lá no feed para que você possa ver, perfil de professor, modificações na estrutura física da sala de aula, modificações na estrutura pedagógica, orientações de como você, mãe, pode também lidar com a professora do seu filho para chamar essa professora para o seu lado, para o seu time, formar uma parceria. Então depois você dá uma olhadinha lá no meu Instagram. E se você não assistiu a live de semana passada, também vai lá no meu IGTV, que está tudo gravado. Todas as minhas lives estão gravadas no meu IGTV. Ok? Ali tem mais de 30 lives sobre TDAH. E durante esse mês todo de fevereiro nós estamos falando sobre contexto escolar. E serão 8 lives no total nesse mês de fevereiro. Nós já fizemos 4. Hoje já é a 5ª live. E de hoje até o final do mês nós vamos abordar algo mais específico. Hoje nós vamos falar de alfabetização. Quarta-feira vai ser sobre leitura. No outro sábado nós vamos falar sobre escrita e vamos finalizar o mês falando sobre matemática e TDAH. Sempre trazendo uma explicação, dessas áreas relacionadas ao TDAH e como você, mãe, pode ajudar o seu filho no dia a dia, tá bom? Eu sei que está entrando aqui algumas psicopedagogas, tem professora também entrando. Então, olha, você que é psicopedagoga, você que é professora, não perca essa live de hoje para que você entenda como é que funciona o TDAH relacionado à alfabetização. E eu vou dar aqui algumas dicas, vou mostrar algumas atividades que vocês podem fazer, tanto em casa quanto no consultório, com o paciente de vocês e também na escola, ok? Vou dar algumas orientações e vocês vão poder fazer as adaptações necessárias aí na casa de vocês, tá bom? Então, o tema de hoje é TDAH e alfabetização, como você pode ajudar o seu filho em casa. Quem for entrando aí, que for professor, por favor, se puder, sinaliza para mim, só coloca assim, eu, porque eu já vou saber que você é professora e vou poder direcionar um pouquinho também da minha fala para você, para que possa te ajudar, ok? Porque as nossas lives, elas são sempre direcionadas às mães, às famílias. Esse é o grande objetivo. Mas
todo psicopedagogo, que tem muitos que me acompanham aqui, todo professor que acompanha as lives vai poder tirar muito proveito, muita dica, muita orientação também para aplicar, tanto no consultório quanto na sua sala de aula, ok? Então nós estamos aqui, eu tenho sempre essa preocupação de trazer a informação que não fique fechada na família, que seja direcionada para a família, mas não fique fechada na família, que possa também ser usada por outros profissionais, ok? Então vamos lá, pessoal. A gente não pode demorar muito para começar, né? Até em respeito às pessoas que entram no horário, mas também por conta do tempo aqui, que quando a gente vê já passou e a gente já viu que chegou e às vezes não dá tempo de falar tudo, né? E a alfabetização é um tema muito interessante quando a gente vai abordar o TDAH no contexto escolar, porque além de ser uma época que já é muito importante, será professora? Que bom, que bom. Bom que você já tá em formação, já está aprendendo. Quando você for professora, você já vai ser uma professora já muito especial, já com conhecimento, podendo ajudar bastante seus alunos, né? Então, a alfabetização... Oi, Ana, seja bem-vinda. A alfabetização é um momento, assim, muito importante na vida escolar de qualquer criança, né? De qualquer aluno. Mas é um período também importante quando a gente fala de TDAH, porque em muitos momentos é na alfabetização que começam a surgir as primeiras suspeitas de que aquela criança pode ter um TDAH. Também é na alfabetização que aparecem suspeitas também de alguns transtornos de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo. Então é um período que, além de ser muito importante, porque é um marco na escolarização, um marco no processo de aprendizagem das crianças, mas também é um período onde a escola começa a identificar alguns sinais que podem ser indicativos do TDAH. E em muitos momentos é o período onde a criança é encaminhada para fazer uma avaliação, onde começa, né, a fechar esse processo diagnóstico. Olha, a Gabi está perguntando, dá para fechar diagnóstico com no mínimo que idade? Gabi, eu vou dizer para você o seguinte, as pesquisas, elas não fecham uma idade. Há um indicativo de que a partir dos 4 anos você já pode ter uma hipótese bem amarradinha do TDAH. Você consegue observar características bem cedo, quando a criança ainda é bem pequena, você já consegue observar algumas características, mas ainda é muito precoce a gente identificar exatamente o TDAH, diagnosticar. A partir dos 4 anos, se você tiver acesso a um profissional realmente experiente e que tem um conhecimento aprofundado no TDAH, um profissional realmente especializado no TDAH, você consegue fazer um diagnóstico aí a partir dos 4 anos, ok? Mas, em termos de medicação, a gente não fala de medicação para criança muito pequenininha, tá bom? Sempre lembrando que quando o diagnóstico é feito lá com 4, 5 anos, a gente tem que, mais tarde um pouquinho, fazer uma revisão nesse diagnóstico para ver se realmente aqueles sintomas permaneceram depois ou não, porque pode ser um falso diagnóstico, né, por conta da própria característica da idade da criança, tá bom? Mas cada vez eu tenho visto mães chegando até mim falando que crianças de 4 anos já com diagnóstico TDAH. E a gente precisa ter cuidado com isso, sim, né, porque o ideal é que o diagnóstico seja precoce, mas a gente precisa ter cuidado para que esse diagnóstico não seja só pautado num relato de hiperatividade da criança. Porque senão, se o diagnóstico for só pautado no relato de hiperatividade, a gente vai diagnosticar muitas crianças com hiperatividade sem ter o TDAH. Porque o TDAH, a base para o diagnóstico, não é a hiperatividade, ok? E você avaliar o processo atencional, né, o sistema atencional de uma criança de 4 anos, requer uma habilidade que nem todos os profissionais têm ainda, ok? Exatamente, Gabi. O negócio não é esperar para tratar
para tratar. A suspeita a gente já tem que começar. Então, qual é a grande ideia? Independente de ser um TDAH ou qualquer outro diagnóstico, independente de ser dislexia, enfim, qual é a ideia? Identificou alguma dificuldade na criança? Vamos começar a intervir na dificuldade da criança. A questão do diagnóstico é importante? Mas ela não é tão urgente quando a gente pensa na intervenção. A intervenção ela vai ser direcionada para a disfuncionalidade que ela está apresentando, para a inabilidade que ela está apresentando em cada faixa etária, ok? Isso pode ser um reflexo de um transtorno? Pode, mas pode não ser. Então, primeiro a gente faz a intervenção, depois a gente vê se a intervenção teve resultado ou não. Se não teve um resultado satisfatório, a gente vai começar a investigar se não tem um transtorno aí por trás, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Então, a alfabetização e TDAH, a alfabetização é um período da vida da criança muito importante. E tem duas coisas importantes nesse processo, né? Além de outras, claro que muito mais outras são envolvidas, mas duas coisas importantes que o TDAH tem um atraso nessas duas grandes áreas que estão envolvidas nesse processo de alfabetização, que já dá um indício do porquê que as crianças com TDAH costumam ter problemas na alfabetização, que não tem a ver necessariamente com uma questão cognitiva no sentido de capacidade de aprender, de inteligência, vamos dizer assim, tá? São outras habilidades, outras funcionalidades do cérebro que estão em atraso, ou estão imaturas, ou estão disfuncionais, que acabam gerando essa dificuldade na aprendizagem, né, na aquisição da alfabetização. Então, uma dessas áreas é o controle motor. Crianças com TDAH têm uma tendência muito grande a ter uma dificuldade motora, não só motora fina, da questão da escrita, né, mas uma questão motora ampla, e aí a gente envolve tanto a parte visual, motora visual, a parte motora de articulação de palavras, de fonemas, a parte motora da escrita, a parte motora relacionada a corpo. Então, toda essa questão motora costuma estar em atraso no TDAH. E a questão também da linguagem. As crianças com TDAH, elas tendem a ter 2 a 7 vezes mais chances de ter um atraso na linguagem. E se elas têm de 2 a 7 vezes mais chances de ter um atraso na linguagem, provavelmente quando ela chega lá na idade da alfabetização, ela está nesse atraso. E por estar nesse atraso, isso acaba atrapalhando essa aquisição desse processo, né, de alfabetização, tanto de leitura quanto de escrita. Então, a criança com TDAH, ela vai necessitar de uma mediação muito maior do professor, de um engajamento muito maior desse professor durante esse processo de alfabetização. Eu lembro quando a minha sobrinha estava na alfabetização, né, e ela tem TDAH, nós ficamos muito apreensivos. Por quê? Porque a turma dela estava avançando, estava aprendendo, já estava começando a ler algumas coisas, e ela não conseguia. E ela foi nesse processo se arrastando até quase do meio para o final do ano. Lá do meio para o final do ano é que as coisas começaram a fazer sentido na cabeça dela, e ela começou, e ela entrou então nesse processo mesmo de leitura e escrita, mas até então ela demorou muito mais do que a turma. Mas, às vezes, isso não acontece só no mesmo ano. Às vezes, essa demora, ela se estende para outros anos, né? Então, às vezes, a criança ela precisa de um tempo maior que vai se estender a mais de um ano de escolaridade dela, ok? Então, a gente precisa ter essa ideia, né, de que a criança com TDAH, ela vai precisar de um tempo maior. A gente não sabe precisar o tempo, porque cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem, mas ela vai demandar muito mais essa mediação e esse engajamento do professor para que essa criança consiga se apropriar do sistema alfabético de escrita, ok? E aí, por conta dessa dificuldade, né, motora, essa dificuldade, esse atraso na linguagem, por conta dessa questão da oscilação da atenção, que ora ela foca, ora ela não foca, essa dificuldade atencional, essa dificuldade de autoengajamento nas tarefas, tudo isso vai gerando lacunas na aquisição
e na consolidação desse processo de aprendizagem. Então, por que muitas vezes a criança ela não consegue fechar o processo? Por quê? Porque ela começa, ela inicia o processo e durante o processo vão ficando algumas lacunas, tanto na aquisição, né, dessa linguagem, como também nessa consolidação dessa aprendizagem. E por ficarem lacunas, ela não fecha o processo, né? Dentro do processo de alfabetização, a gente costuma falar que tem 3 etapas. A etapa da introdução, a etapa da consolidação e a etapa do aprofundamento, ok? Que até alguns teóricos, né, até o Ministério da Educação, durante um tempo, sinalizou 3 anos para a criança se alfabetizar plenamente, porque existem essas 3 etapas. Ok, a gente sabe disso. E a criança com TDAH, ela começa a apresentar dificuldade já na primeira etapa, que é da aquisição. Ficam lacunas que ela carrega para a segunda. E aí compromete o processo de consolidação e, consequentemente, de aprofundamento. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Se vocês tiver tudo bem, a gente continua. E aí eu queria mostrar para vocês, eu vou até virar aqui minha câmera, para que vocês vejam um gráfico que eu montei aqui, né, uma imagem, para que vocês percebam o seguinte. Muitas vezes essa criança, quando começa a apresentar uma dificuldade, que às vezes até outras crianças que não têm TDAH também começam a apresentar, o que acontece na escola? A professora, ela vai olhar para o resultado. Então, ela vai olhar ali se a criança está conseguindo colocar para fora, quer dizer, mostrar como resultado aquilo que ela ensinou. Então, vamos imaginar que ela ensinou algumas palavras ou algumas sílabas. E ela, então, espera que a criança reproduza, né, aquela sílaba, aquelas sílabas, aquelas palavras, aquela atividade da forma como ela ensinou. Então, quando ela observa que a saída da informação, o resultado que essa criança está apresentando, não está adequado ao que ela espera, né, o que se espera da criança, o que acontece? Ela começa a fazer intervenção ali no resultado. Ela começa a estimular para que esse resultado aconteça. Só que, e isso acontece também com alguns profissionais, né, com psicopedagogo, com alguns psicólogos, que também começam a fazer esse trabalho lá, né, focando no resultado. E isso não vai trazer grandes evoluções, não vai gerar grandes evoluções. Por quê? Porque não é no resultado que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar no processo, né, em fases anteriores desse processo. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês entenderem melhor. Mas só para vocês entenderem que quando a criança começa a apresentar um resultado que não está adequado, nós temos que fazer uma investigação de trás para frente. A gente tem que investigar desde o início do processo que pode estar acontecendo. Okay? E eu vou mostrar para vocês aonde que o TDAH acaba dificultando o processo de alfabetização. Deixa eu tentar virar aqui para que vocês possam ver. Olha, acho que tá dando para ver, né? Então aqui, ó, tem um menino aí com o cérebro dele, ok? E aí a gente tem a entrada, vocês estão vendo aqui, a entrada da informação, né? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. A entrada da informação, a informação entra, processa no cérebro e sai, que é o resultado da aprendizagem, ok? O que acontece? A gente observa que aqui na saída, opa, tô meio esquisita. Aqui na saída, a gente tem um resultado ruim. A criança não consegue ler, a criança não consegue escrever. E aí o que a gente começa a fazer? Estimular a leitura, estimular a escrita, estimular a leitura, estimular a escrita, estimular a leitura, estimular a escrita. Não é isso? Bota na aula particular para poder estimular a leitura, estimular a escrita. Então a gente pega o resultado que não está adequado e a gente começa a fazer essa intervenção ali. Só que no TDAH o problema não é o resultado é uma consequência. A gente tem que entender que para ter um bom resultado, a gente precisa ter uma boa entrada. E a entrada da informação, ela vai acontecer a partir de 2 processos importantes. Existem outros, mas eu vou focar nesses 2 que são mais importantes, que é a atenção
e a percepção. Através da atenção e da percepção é que as informações entram no cérebro para serem processadas e, consequentemente, saírem depois como resultado. Ok? Se nós temos uma criança com TDAH, que uma das características principais é uma dificuldade de atenção, déficit de atenção, a gente já entende que o problema do resultado não está sendo adequado pode estar lá na atenção da criança, na entrada da informação. Por quê? Porque ela não está conseguindo captar essa informação da forma adequada. O que muitas vezes acontece é que a criança ela recebe essas informações que são apresentadas para ela na sala de aula, ou então quando em casa a mãe dá lá os comandos, as orientações, né? Do que ela tem que fazer, de como ela tem que fazer. Essa entrada é fragmentada. Ela não capta toda a informação, ela não capta a informação por completo, porque a atenção dela oscila. Ok? E para que ela tenha uma boa percepção, tanto a percepção visual quanto a percepção auditiva, que é essencial na alfabetização, ela precisa ter uma atenção, que a gente chama de atenção auditiva, atenção visual, para que ela consiga perceber. Então, por exemplo, se você mostra para ela letra B e letra D de máquina, né? Que é a mesma letra, só em posição diferente, uma virada para a esquerda e uma para a direita, ela só vai perceber a diferença, ou até a semelhança e a diferença, se ela tiver uma atenção. Senão ela não consegue perceber. Ok? Mesma coisa se você fala dois fonemas parecidos, e ela só vai conseguir perceber auditivamente a diferença ou a semelhança desses fonemas se ela tiver uma boa atenção. Então, a entrada no TDAH, ela já tem essa dificuldade por conta desse processo, dessa instabilidade atencional que o TDAH tem. Agora, vamos imaginar que a informação entrou, né? Vamos imaginar que essa criança conseguiu estabilizar a atenção através de uma medicação, através de uma atividade lúdica, enfim. Ela estabilizou a atenção e ela conseguiu que a informação entrasse. Na hora do processamento, que é quando o cérebro vai processar essas informações, a gente também tem um outro problema. Por quê? Existem áreas do cérebro da criança com TDAH que estão disfuncionais. Elas estão funcionando de uma forma diferente das outras crianças, por conta de todas as questões relacionadas aos neurotransmissores, baixa de dopamina, de noradrenalina, que são neurotransmissores importantes tanto para ativar determinadas áreas do cérebro, como também para integrar essas áreas, ok? Então, por exemplo, na leitura, você tem que integrar tanto áreas visuais quanto também auditivas. Então, e na escrita a mesma coisa. Então, na escrita ainda tem a área motora. Então, tudo isso precisa estar integrado no cérebro. E para haver integração, ativação dessas áreas e integração dessas áreas para um bom processamento, é necessário que esses neurotransmissores estejam em quantidade suficiente. E nem sempre, o TDAH nem sempre tem isso em quantidade suficiente para fazer esse processamento da forma adequada. Ok? E aí, consequentemente, a saída vai ser uma saída que não vai ser a esperada. Então, ela pode sim aprender a ler, escrever, ok, mas muitas vezes ela vai ter uma escrita que vai comer letra, que a gente fala, trocar letras, inverter letras ou sílabas na palavra. Quando ela vai escrever uma frase, ela esquece de escrever uma determinada palavra no meio da frase. Enfim, por quê? Porque a entrada o processamento foi, como se diz, o processamento foi atingido ali por conta dessa questão dos neurotransmissores, e a saída, então, teve um resultado que não foi o resultado esperado, ok? Então, o que eu quero mostrar aqui? Né? Eu sei que tem psicopedagoga aqui assistindo, tem professora, que não adianta a gente ficar lá batendo na tecla do resultado. Para que a gente mude o resultado, a gente primeiro tem que identificar onde está o problema. Está na atenção? Está no processamento? Está nos dois?
e a partir daí oferecer atividades que vão estimular essas áreas e também vão fazer com que essas áreas funcionem da forma mais adequada, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, assim, a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica oferecendo para a criança mais do mesmo e não estimulando as áreas que são importantes, tá bom? Isso acontece muito quando a criança está com dificuldade de se alfabetizar e os pais vão lá e colocam na aula particular. A aula particular é importante? Em uma certa medida, sim, mas se for para ela fazer mais do que é feito na sala de aula, não vai resolver. Porque não é mais do que é feito que vai trazer um resultado diferente. É fazer algo diferente para trazer um resultado diferente. Se a gente ficar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser igual. Tá bom? E aí, quais as maiores dificuldades que a criança com TDAH vai enfrentar por conta dessa instabilidade da atenção? Então, ela vai ter dificuldade de persistir nas tarefas, sempre um passo atrás. Esse é o lema de avançar quando ela enfrenta dificuldade. Exatamente. E Adriana, eu vou chamar até uma atenção assim. Às vezes não é só um passo atrás, não. Eu sei que você quis fazer uma metáfora assim, mas no processo de aquisição de leitura, escrita, matemática, enfim, desses processos cognitivos a gente tem que respeitar, né, a neurociência, que a neurociência diz, né? A neurociência diz que, claro que existem diferentes teóricos que vão abordar esse assunto, mas que existe um input, que é uma entrada, um processamento e uma saída. E a gente precisa ir lá no início, fazer o rastreamento de todas as etapas para identificar onde está a falha, para poder estimular exatamente aquela falha e, consequentemente, mudar o resultado, tá bom? Na sala de aula, gente, é a mesma coisa. Então, se você está com o seu aluno, o aluno não está conseguindo, você vai identificar o que está acontecendo. Ele não está conseguindo ter atenção? Então, eu preciso criar uma atividade que vai capturar essa atenção, preciso criar uma estrutura aqui na minha sala de aula que vai capturar essa atenção dessa criança. Nós demos algumas dicas sobre como fazer isso na live de sábado, né? Ficou gravada lá no IGTV para você ver depois. Então, na live de sábado eu falei modulação de voz, se movimentar na sala, criança sentar perto do professor para que o professor possa, né, quando vai falar alguma coisa importante, tocar no aluno, para o aluno voltar a atenção para ele. São algumas estratégias que a gente pode utilizar para que essa atenção se volte para o professor e ele capte essas informações de forma adequada. Então, dificuldade de persistir nas tarefas. A criança com TDAH tem uma tendência a persistir nos mesmos erros e falhas, quando a gente fala de reconhecimento gráfico, pouca memorização de letras, problemas de coordenação motora e espacial, dificuldade de manipulação de som e associar esse som à grafia, né, à letra, problemas também relacionados à socialização na sala, em interação com outras crianças, que também podem acabar roubando essa criança, roubando a atenção dessa criança para aquilo que é importante naquele momento, que é a explicação do professor e tudo mais. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui? Nós vamos falar sobre leitura, nós vamos falar sobre escrita nas próximas lives, ok? No sábado, a gente vai falar especificamente sobre leitura. Na outra quarta, a gente vai falar sobre escrita. Então, eu vou aprofundar mais sobre isso. Hoje eu vou falar de uma forma mais abrangente, focando principalmente nessas primeiras etapas, tá? Porque depois que a criança ultrapassa essas primeiras etapas, que são as mais difíceis dela ultrapassar, ela começa a caminhar. Difícil a gente conseguir que ela ultrapasse essas primeiras etapas para que ela, então, deslanche nessa aprendizagem dela. Então, a alfabetização, principalmente no início da alfabetização, a criança vai ser muito mais exigida, tanto no seu processo atencional, quanto nos seus processos cognitivos, no seu processo motor, né? E também nas suas funções cognitivas. Então, a criança vai ter uma maior exigência de organização, de planejamento, de rastreamento de erros, de controlar os seus impulsos na hora de escrever, de controlar a pressão que ela coloca no lápis.
de controlar, né, de fazer uma gestão aí, né, do tempo, porque quando você vai ler e quando você vai escrever, você tem um ritmo para que isso aconteça de uma forma mais fluente. A questão do espaço, onde a criança vai escrever, essa organização no espaço, esse planejamento no espaço, para que o que ela vai escrever caiba naquele espaço. A antecipação de palavras, antecipação de sons. E uma outra coisa legal também, que está envolvido aí nesse processo, para você ver que a alfabetização não é só você identificar letra e som, e juntar a letra com som e ler a palavra. Não é só isso. A alfabetização é muito mais do que isso. Envolve também a questão, né, da correspondência letra e som, mas também envolve toda essa questão motora e essas questões relacionadas às funções cognitivas, memória, né? E uma coisa interessante é que não só esses aspectos motores de forma isolada, mas também de forma integrada. Então, esse movimento ocular que precisa ser feito, desse rastreamento da esquerda para a direita, eu estou aqui no lado ao contrário, da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é a forma como a gente escreve, como a gente lê. Toda essa articulação entre olho e mão para poder escrever, para poder fazer uma cópia, por exemplo, para poder escrever qualquer coisa. Então, essa articulação entre o olho, movimento do olho, com o movimento da boca para articular os fonemas, ok? E tudo isso, toda essa parte motora tem que estar alinhada com o ritmo do pensamento. Agora, você imagina uma criança TDAH que tem um ritmo de pensamento mais acelerado. Por isso que às vezes elas não conseguem ler. Quando elas vão ler, elas atropelam as palavras. Por quê? Porque o movimento articulatório da boca não acompanha, em muitos casos, a velocidade do pensamento. Ok? A velocidade do pensamento é muito maior do que essa articulação dos fonemas pelo esse movimento da boca. Então, ela acaba se perdendo. O movimento do olho tem que estar alinhado ao movimento de pronúncia das palavras. O movimento de ouvir tem que estar alinhado, né, quando ela vai fazer um ditado, ao movimento do olho com a mão. Então, tudo isso tem que estar muito bem integrado. E para integrar todas essas áreas que eu estou falando aqui, a gente precisa dos neurotransmissores, que estão lá no cérebro, fazendo essa ligação, entre essas diversas áreas do cérebro, ok? Então, são os neurotransmissores que vão permitir isso, tá bom? Então, vamos lá. O TDAH tem uma questão que justifica tudo isso, que é uma imaturidade nessas áreas cerebrais. Não só uma baixa de produção de neurotransmissores, mas também uma imaturidade nessas áreas que são ligadas ao processo de alfabetização, que são áreas ligadas à linguagem, quanto áreas ligadas à questão motora, que foi o que a gente começou falando. Oi, Stephanie! Seja bem-vinda. Acho que Clarice também entrou aqui. Todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre TDAH e alfabetização. E eu fiz todo esse início aqui para mostrar, né, aonde que a criança com TDAH começa a apresentar dificuldade. Que, na verdade, não é uma dificuldade ligada a uma questão de inteligência, de não conseguir aprender. Não é uma dificuldade de aprendizagem, simplesmente. É uma dificuldade relacionada a algumas habilidades que estão disfuncionais no TDAH e que acabam dificultando essa criança. Que quando a gente identifica isso e faz a intervenção adequada, a criança consegue aprender, tá bom? E eu vou falar um pouquinho de como isso pode acontecer, tá? Então, para que a criança se alfabetize, uma coisa é muito importante. E eu vou mostrar para vocês aqui de novo, vou virar aqui minha câmera, para mostrar para vocês o seguinte. Muitas escolas, gente, eu falo isso não como psicóloga, como psicopedagoga, eu estou falando isso como orientadora pedagógica, que trabalho 20 anos em escola, que me especializei em alfabetização, que trabalhei muitos anos com alfabetização, estudando e orientando professores, e eu sei como funciona. Então, eu vou falar na minha experiência, tá?
que eu percebo. As escolas, pelo menos a maioria que eu conheço, trabalham a alfabetização de duas formas que eu não concordo, que eu acho que dificultam a aprendizagem da criança na alfabetização, principalmente quando ela tem alguma deficiência ou quando ela tem algum transtorno, tá? A primeira é focar o processo de alfabetização nas letras. Eu acho que isso, na minha opinião, no que eu estudo, tá? No que eu acredito, eu acho que isso é um equívoco da escola e das pesquisas voltadas para a alfabetização de TDAH, de autismo, de dislexia. A escola, ela foca muito nas letras. E eu vou mostrar aqui num gráficozinho para que vocês entendam por que eu estou falando isso. E uma outra questão é que as escolas, de uns anos para cá, elas retiraram do seu arcabouço psicopedagógico os métodos de ensino. O que é um método de ensino? O método de ensino é um conjunto de procedimentos sistematizados e progressivos que ensinam a criança, que no caso, aqui a gente está focando na alfabetização, ensina o processo de alfabetização para a criança. É um método. Existem vários tipos de métodos, a gente pode falar de vários aqui. Eu vou citar um que é o que eu mais gosto, que é o que as pesquisas científicas indicam para crianças com necessidades especiais. Eu vou falar aqui para vocês sobre esse método. Mas existem vários, ok? Tem gente que fala método da palavração, método da silabação, método da fônico, enfim, método global, método sintético. Existem vários tipos de método, tá? Mas as escolas, eu não estou aqui para falar do método, estou aqui para falar que muitas escolas, muitas redes de ensino retiraram o método, e inclusive o Ministério da Educação, durante um tempo, também retirou o método do processo e só trabalhou com a questão da concepção pedagógica. Então, se eu tenho uma concepção construtivista, eu vou trabalhar a alfabetização de um jeito. Se eu sou uma concepção tradicional, de outro. Ok, a concepção ela é importante, a gente precisa avançar nisso. Mas se a gente retirar o método da concepção, eu posso trabalhar o método fônico, por exemplo, que muita gente critica, né, e que até o MEC hoje está resgatando o método fônico na alfabetização. O método fônico, você pode trabalhar na concepção tradicional e você pode trabalhar na concepção construtivista, você pode trabalhar na concepção socio-interacionista. Então, assim, não é o método, é a concepção que vai transformar o método, mas o método vai dar uma segurança, vai trazer ali um conjunto de procedimentos que vão nos ajudar a sistematizar essa aprendizagem. E hoje a gente não tem muito isso, ok? E para aprender, principalmente crianças com TDAH, dislexia, né? Elaine está concordando aqui, né? Crianças com TDAH, dislexia, crianças com TEA. Se você não trabalhar com método, eu vou dizer, não vou dizer que é impossível aprender não, porque, né, o cérebro da gente surpreende, mas é muito mais difícil do que quando você tem um método, ok? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Olha aqui, tá vendo? Eu fiz esse gráfico aqui para mostrar pra vocês o seguinte, ó. O nosso sistema de escrita, né, o nosso sistema alfabético, ele foi construído a partir da fala. Então, aqui, ó, a fala surgiu primeiro, né? Primeiro nós falamos, e a fala, então, ela foi codificada, ela passou por um processo de codificação e foi transformada na escrita, ok? E a escrita, ela então passa por um processo de decodificação para que a gente consiga ler. Ok? Vou repetir. Então, a fala, ela foi transformada através de vários códigos, que são as letras. Então, a fala ela é formada por fonemas, por sons. Cada som foi transformado num código escrito. E esse código escrito, então, a gente pode decodificar através da leitura. Esse é o processo. Agora, esse processo de escrita, né, esse nosso sistema alfabético, ele veio da onde? Da fala.
E por ter vindo da fala, é muito mais natural para a gente ler, falar, do que escrever. Por isso que é comum a gente ver crianças que leem, mas não escrevem. O processo de leitura, apesar de ser um processo complexo, ele é um processo, do ponto de vista de comparação, ele é um processo menos complexo, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas menos complexo do que o processo de escrita. Porque o processo de leitura, ele vai ativar menos áreas cerebrais do que o processo de escrita. E o processo de escrita, ele vai também fazer algo que envolve muito mais as questões motoras, espaciais e temporais do que o processo de leitura. Ok? Então, assim, por que trabalhar focado na letra não é tão natural quanto trabalhar na perspectiva do som? Porque nós transformamos, nós criamos o nosso sistema alfabético a partir da fala, a partir do som. O som a gente já conhece, a criança já conhece o som, porque ela fala, ela se comunica através da fala. Então, se a gente foca o processo de aprendizagem, né, desse sistema alfabético pelas letras e não pelo som, a gente vai dificultar esse processo de aquisição. Só que as escolas trabalham muito mais a letra do que o som. Tanto é que elas trabalham o nome da letra como se fosse o som da letra. Agora, o nome da letra é um dos sons da letra, não é o único som da letra. Tanto é que a gente tem a letra E, por exemplo, o nome é, mas a gente tem dois sons, E e E. Vamos voltar aqui. Deu para entender, pessoal? Por que às vezes a própria escola, né, sem ter maldade nisso, né, sem ter, ela acaba dificultando o processo. Quando a criança não tem nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, ela acaba, por conta própria, conseguindo lidar com isso e aprende. A gente sabe disso. Mas quando a criança tem alguma dificuldade, principalmente quando ela tem dislexia, TDAH, TEA, essa forma dificulta a aprendizagem da criança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter o processo. Hoje, o próprio MEC, se vocês entrarem no site do MEC, existem cursos. Inclusive, eu fiz um ano passado e estou fazendo um outro agora, falando muito sobre essas questões de alfabetização, voltada para essa perspectiva que eu estou trazendo. O MEC está se preocupando muito com isso, com a questão do método, com a questão da sistematização da aprendizagem, com essa questão também de trabalhar a aprendizagem, né, da alfabetização por esse viés da consciência fonológica, dos fonemas, articulando os fonemas com as letras, e a partir daí, né, intensificar o processo. Então, o método, ele é essencial. Então, a gente precisa ter um método, ok? E esse método, para que tenha um sucesso, né, ele precisa ser lúdico, contextualizado, quer dizer, ser significativo para a criança, e ele tem que ser multissensorial. Por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu falei que o problema do TDAH está tanto na entrada, lá na atenção, quanto no processamento? Então, se está no problema na entrada e no processamento, a gente tem que estimular tanto a atenção quanto o processamento das informações. Então, para que essa atenção seja capturada, a criança seja capturada, né, por essa atividade precisa ser lúdica, precisa ser contextualizada e significativa. Rafa, eu não conheço o método SESI. Eu vou dar uma olhadinha em qualquer coisa, depois eu te falo, tá? Mas provavelmente o método SESI deve estar baseado em algum método mais formal aí, ou mais tradicional, entre aspas, de alfabetização. Mas depois deixa eu até anotar aqui, que depois eu dou uma olhadinha, tá bom? Método do SESI. Eu não sei te informar direito, porque eu não conheço profundamente.
Então, tem que ser contextualizado, significativo, fazer sentido para a criança, ter uma função para a criança, e também ser lúdico, prazeroso para ela, tá? Não quer dizer lúdico que tem que ser uma eterna brincadeira, não é isso. Lúdico quer dizer que tem que ser prazeroso para a criança, ok? E multissensorial. Eu não vou falar do multissensorial agora, porque eu vou mostrar outro gráficozinho para vocês entenderem o que seria esse multissensorial. Mas o multissensorial é para a gente poder ativar e estimular várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, tá bom? As escolas, elas acabam pecando também nisso, porque elas acabam focando em uma ou duas só áreas sensoriais da criança e não estimulam todas as outras áreas. E isso também acaba dificultando para as crianças que têm algum transtorno ou deficiência, tá bom? Deixa eu só lembrar aqui que eu ia falar para você. Tá. Deixa eu mudar aqui, que eu vou mostrar para vocês de novo esse método de alfabetização multissensorial. Só um minutinho. Coloquei essa imagem só para ilustrar, tá bom, gente? É ilustrativo, tá vendo? O cérebro recebendo informações, a entrada das informações. Lembra que eu falei que a entrada, deixa eu voltar aqui, que eu falei que a entrada é pela atenção e percepção? Então, a entrada, ela vai ser pelos diferentes sentidos. Por quê? Quanto mais áreas a gente estimular, mais áreas a gente ativar, quanto mais áreas a gente ativar e estimular no cérebro, mais a gente vai conseguir fazer com que essa criança retenha, memorize essas informações, ok? Então, existe uma coisa na aprendizagem, qualquer aprendizagem, gente, mas na alfabetização isso acontece muito, que é uma habilidade, uma função, faz parte das funções cognitivas, que é a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Memória de trabalho é aquela memória que a gente usa para executar tarefas, executar ações, articular pensamentos. Então, por exemplo, se eu mostro uma figura para você e você vai lá na sua memória, né, traz essa figura à sua mente, lembra como se escreve essa figura e depois você escreve no papel, todo esse processo de evocar essa informação, manipular a informação, identificando como se escreve, a ordem que as letras são colocadas, e essa memória do movimento das letras para que você escreva, isso vai acontecer a partir da atuação da memória de trabalho. No processo de alfabetização tradicional, né? Tradicional que eu digo assim, o que é mais comum que as escolas utilizam, é que as escolas utilizam apenas uma fonte perceptiva, no máximo duas, e uma metodologia. Por ela utilizar apenas uma fonte, que geralmente são as folhinhas escritas, é a cópia do quadro, é o exercício, né? Geralmente é a fonte visual. Um pouco de auditivo, porque o professor se comunica oralmente com a criança, mas principalmente visual. E uma metodologia que é focada na alfabetização geralmente no método silábico, que a gente sabe que é pautado aí nas escritas das letras, né? Mais na letra do que no som. Então, esse fato de utilizar apenas uma ou duas fontes de informação, que é a auditiva ou visual, e utilizar uma única metodologia, que no caso, que a maioria utilizam, que é a silábica, isso sobrecarrega a memória de trabalho. E a memória de trabalho, por estar sobrecarregada, ela não funciona direito. Ela sobrecarrega a memória de trabalho de qualquer criança. Mas quando a gente fala de uma criança com TDAH, o que acontece? Essa memória de trabalho, ela fica, além de sobrecarregada, ela já tem uma disfuncionalidade, que é do TDAH. Se ela já tem uma disfuncionalidade e ainda por cima está sobrecarregada, o resultado vai ser bom? Não. Então, o que a gente orienta? Que
Utilizando a alfabetização multissensorial, o método multissensorial, enfim, você tira a sobrecarga da memória de trabalho. E essa sobrecarga vai, então, tirar esse peso, né, da memória de trabalho e vai ser dividida com outras áreas do cérebro, outras habilidades. Ok? Então, o que a gente tem que fazer nessa alfabetização multissensorial? Utilizar recursos de fontes diferentes. Então, a gente vai utilizar vários recursos, abordando, né, utilizando aqui os diferentes canais sensoriais. Auditivo, visual, sinestésico, todos que a gente conseguir utilizar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente foca só, vamos dizer que você quer ensinar a criança a traçar as vogais, como que ela vai escrever as vogais, né? Se você focar só no traçado da letra, no papel, lápis e papel, isso pode sobrecarregar a memória de trabalho da criança, porque ela só vai aprender o traçado da letra por esta forma, ok? E isso, então, quando entra no cérebro, é registrado em uma área do cérebro, que é a área motora, visual e motora. Visual, porque ela viu ali o traçado da letra, e motora, porque ela fez o movimento da letra. Quando você utiliza outras fontes, você estimula outras áreas do cérebro e você registra a informação em outras áreas do cérebro. Então, por exemplo, você pode, vamos pensar na área visual, mostrar a letra. Você pode pedir para a criança desenhar a letra. Você pode pedir para a criança observar o ponto articulatório, né, a sua boca, quando você pronuncia aquela letra. Então, ela vai ver o movimento que a sua boca vai fazer quando você pronuncia aquela letra. Então, tudo isso, pronuncia o som da letra, né? Não pronuncia a letra, não. Pronuncia o som da letra. Todos esses movimentos visuais, ela já era estimulada visualmente quando ela olhava a letra e tinha que copiar? Sim. Só que agora você está trabalhando esse estímulo visual de várias fontes diferentes. Então, você está trabalhando tanto ela observar a articulação da boca na hora de pronunciar o som, ela visualizar a letra, ela desenhar a letra, enfim, de várias formas. Associado a isso, você pode trabalhar essa letra no pronunciamento desse som, que aí você vai trabalhar a parte auditiva. Você pode trabalhar essa letra na percepção do som em uma música, ou em uma história, ou num jogo. E você pode também articular outros canais sensoriais, como, por exemplo, o sinestésico, que aí você pode pedir para a criança fazer o movimento da letra na caixa de areia, fazer o movimento, o formato da letra com massinha, fazer um alinhavo numa bandeja de isopor com essa letra, e a criança vai fazer um alinhavo com barbante. Deixa eu voltar para cá. Então, cada canal sensorial desse, a gente vai estimular de forma diferente a mesma informação. Então, você quer que a criança desenvolva uma determinada habilidade, quer que ela aprenda uma determinada coisa? Ok. Só que você vai ensinar para ela de várias formas diferentes. Para quê? Por que você deve ensinar de várias formas diferentes? 3 motivos que eu vou te dar aqui. Primeiro, para que você consiga ativar várias áreas diferentes do cérebro. Para que você consiga registrar essa informação em diferentes áreas do cérebro, e não em uma só. E para que você consiga também atingir o maior número de crianças na sua sala de aula. Por quê? Por quê? Porque se você tem uma criança que ela tem um perfil de aprendizagem mais auditivo, você vai atingir essa criança. Se você tem uma criança que é mais visual, você vai atingir essa criança. Se você tem uma criança que é mais sinestésica, você vai atingir essa criança. E se ela tem uma dificuldade na área visual, você consegue trazer informação por outra área. Então, quanto mais diversificado forem as fontes de entrada da informação, melhor para a criança. Ok? E existem vários métodos de alfabetização. Tem o método dos dedinhos, método das boquinhas,
Enfim, vários métodos que trabalham nessa perspectiva multissensorial, onde a criança bota a mão para sentir o movimento, ela percebe o movimento da letra, da boca, né? Ela bota a mão para sentir como é que está sendo aqui, ela bota a mão na frente para sentir o arzinho saindo quando ela pronuncia determinadas letras, né? Ela faz os movimentos, né, articulatórios também. Então, a gente precisa integrar. Quanto mais a gente integra, melhor. Agora eu vou dar um pulo do gato para a gente poder passar aqui para umas sugestões de atividades. O pulo do gato é o seguinte, gente. Trabalhar com crianças com TDAH é a gente estar o tempo todo tentando capturar a atenção dela. Deixa eu só ver aqui um comentáriozinho rapidinho. Ó, a Elaine botou informações riquíssimas de embasamento científico, exatamente. E a Stephanie colocou, né, ligado diretamente à BNCC, que é o explorar, exatamente, deixar a criança explorar, criar um ambiente de aprendizagem rico para que ela possa explorar e se apropriar de uma forma significativa e lúdica desse conhecimento. E aí, mãe, você que está aqui, eu sei que tem algumas mães aqui, você deve estar assim, mas para que eu quero saber isso tudo? Eu não sou professora, eu não sou psicopedagoga, eu não sou psicóloga, eu não sou nada disso, eu não quero saber nada disso. Por que eu estou te falando isso? Primeiro porque conhecimento liberta. Se você tem conhecimento, você vai poder entender o que está acontecendo na sala de aula do seu filho e poder até contribuir e cobrar se for necessário. Então você precisa conhecer, você não precisa conhecer a fundo, mas você precisa conhecer o mínimo para que você identifique se o que está sendo feito com o seu filho está sendo feito de uma forma adequada. Segundo que, principalmente nesse momento onde a gente está vivendo aí um ensino híbrido ou um ensino remoto, você, mãe, está assumindo em muitos momentos uma função que nem era para ser sua, que é uma função aí de quase que de uma professora. Então você precisa, né, estimular essa criança de uma forma adequada, porque senão você vai ficar batendo cabeça com seu filho em casa e não vai conseguir ajudá-lo. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Procure trazer para o seu filho estímulos que vão ser muito mais ricos em diferentes fontes de informação para que ele possa se apropriar melhor do conteúdo. Mas a professora só dá aquelas folhinhas tradicionais. Ok. Então, o que você vai fazer, mãe? Você vai pegar aquela folhinha tradicional e você vai ajudar o seu filho a gamificar aquela atividade. Você vai ajudar seu filho a transformar aquela atividade que é seca numa algo mais rico. Por isso que eu estou te falando. Para que você em casa possa dar um upgrade. Ok? Para que você possa, por exemplo, contratar uma professora de aula particular, se você for contratar, mas que você possa orientar essa professora no que ela tem que fazer, no que ela deve, como ela deve estimular o seu filho, e não simplesmente continuar dando as mesmas tarefinhas que a escola está dando, porque isso não vai trazer resultado, ou pelo menos não o resultado que a gente deseja, né? Então a gente precisa entender isso sim, a gente precisa conhecer para que a gente possa ajudar o filho, ok? E eu vou dar aqui alguns exemplos, gente. Eu separei aqui algumas atividades e aí eu já quero adiantar o seguinte. No final, quem tiver aqui no final... Opa, peraí que eu vou pegar o negocinho que caiu aqui, peraí. Quem fizer o print da live, toda semana agora eu tô fazendo isso. Print da live no final e me marcar nos stories, vai receber um PDF com 5 atividades que você vai poder fazer com seu filho em casa, mas atividades gamificadas, não é atividade tarefinha não, tá? 5 jogos que você vai poder fazer com seu filho em casa, que vão ajudar o seu filho no processo de alfabetização, que vão estimular áreas importantes e que você vai poder ter a possibilidade de criar novas atividades em cima desses modelos, ok? Então, depois, quem printar a live e me marcar nos stories vai receber o PDF falando sobre isso. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui umas atividades para que vocês vejam como a gente pode estimular isso de uma forma lúdica, divertida, né? De uma forma prazerosa para a criança, que motive a criança, que capture a atenção dela. E nada melhor do que fazer isso através de um jogo. A gente gamificar o conteúdo é a forma mais... que traz o melhor resultado de motivação, principalmente para crianças com TDAH, tá bom? Então vamos lá. Depois até eu posso fazer uma outra live, vou ver se em março, no início de março eu faço uma live ensinando vocês a gamificar os conteúdos, a criar os próprios jogos em casa,
com o conteúdo que chega da escola. Mas hoje eu vou mostrar uns prontos. Então eu vou mostrar aqui rapidinho, vou virar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Lembra que eu falei da codificação e da decodificação? Que a escrita é uma codificação e a leitura é uma decodificação? Então, essa atividade aqui trabalha com a mesma perspectiva de codificação, que é transformar um som num código escrito, e decodificação, que é transformar o código escrito num som. Só que a gente aqui não vai trabalhar com letras, nem fonemas, a gente vai trabalhar com outros sons, aqui no caso, palmas e estalos. Então, o que a gente vai fazer? Ó, na primeira, por exemplo, o que a criança faz? Eu estou só mostrando, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Você pode dar uma fichinha para a criança e os círculozinhos separados. E aí você faz o som e a criança tem que codificar, quer dizer, ela tem que ouvir o som e transformar esse som numa imagem. Então, vamos dizer que você fez ali, vamos pegar esse aqui de baixo. Vamos pegar esse aqui de baixo. Vamos dizer que você fez lá palma, estalo, palma, estalo. A criança vai ouvir palma, estalo e ela vai codificar isso e vai colocar lá na fichinha os 3 círculos com as imagens correspondentes. Isso, além de trabalhar atenção auditiva, né, percepção, discriminação, porque ela vai ter que discriminar entre palma e estalo. Você vai trabalhar também memória auditiva, ok? Então, são muitas habilidades que você trabalha aqui. Se a criança desenvolver uma boa habilidade auditiva para sons, ela vai estar com o ouvidinho dela apurado para perceber os fonemas também, ok? Então, por exemplo, em cima lá que está faltando, né, um círculozinho aqui, você pode mostrar essa figura, dá para ela essa figura, fazer ou várias figuras e você faz o movimento e a criança tem que identificar o que está faltando. Ou então você pode dar pronto para a criança, que é como se fosse a escrita, e ela tem que decodificar. Então você deu aqui e a criança vai ter que fazer o quê? Bater palma, fazer um estalo, bater palma e fazer um estalo. Como se ela estivesse lendo a imagem. Ok? E o que é transcodificação, Juliana? Que palavra difícil. Transcodificação é cópia. Sabe o que é cópia? É fazer igual. Então, se eu dei essa fichinha aqui para ela, ela vai ter que pegar uma fichinha em branco e colocar as imagens pareadas igual eu dei para ela. Se eu faço uma sequência de som, ela vai ter que repetir a mesma sequência de som na ordem do jeito que eu fiz. Isso é transcodificação, é fazer uma cópia, ok? Então, codificação é transformar som em imagem, decodificação é transformar imagem em som e transcodificação é fazer uma reprodução fiel. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você pode fazer assim, né? Como eu falei, as fichinhas. Você pode fazer com outros sons. Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão tão quietinhos. Ó, você pode fazer com chocalho e sino, que são 2 sons diferentes. Ok? Você pode fazer... Peraí pra eu não me perder. Com sons que são parecidos, como, por exemplo, mão e pão. Aí a criança já tem que perceber o fonema, né? Aqui ela não tá só percebendo sons da natureza, ou sons, enfim, de objetos. Ela tá percebendo já aqui sons de palavras, ó. Então, aqui, ó. Mão, mão, pão, pão, mão. A criança tem que ouvir e ela tem que prestar atenção no que eu tô falando, perceber o que eu falei, discriminar pão de mão, ter uma memória auditiva boa e ela também vai ter que depois trazer isso para Elaine, dá exemplos como assim? Fala pra mim. Ou já dei? Ó, é esse aqui que você tava querendo? Um exemplo mais com letras, com som? Se não for, você me fala. Uma outra atividade que a gente pode fazer, ó. Isso aqui, e eu até vou deixar como dica, que é o site o site chamado Portal Trilhas.
Ah, já deu, né? Portal Trilhas é da Natura. Eles têm um portal Trilhas que é um portal de atividade, de estimulação de alfabetização. Tem tanta atividade para estímulo da consciência fonológica, de alfabetização, tanto para a educação infantil, que são atividades de base, de estimulação dessas habilidades, quanto de alfabetização mesmo no fundamental. E lá tem vários jogos, vários materiais maravilhosos. Vocês que são psicopedagogas aí, que às vezes ficam querendo material, corre nesse site, portaltrilhas.org.br, que lá tem muito material. Eu imprimi, depois eu fui plastifiquei, tá vendo? Esse jogo aqui, ó, eu até botei aqui, Nome Escondido, é o nome do jogo. Como é que funciona esse jogo? Você gosta, né, Stephanie? Ó, é o seguinte, você tem várias cartinhas, eu separei só 4, você tem várias cartinhas separadas em amarelo e azul. As cartinhas amarelas, a gente tem as palavras maiores. E as cartinhas azuis, a gente tem as palavras menores. E a criança, ela vai ter que identificar qual é a palavra, o nome que está escondido dentro de cada fichinha amarela. Então, por exemplo, dentro de sapato, qual é o nome que está escondido? Aí ela vai descobrir que é o pato. Entendeu? Dentro da palavra jiboia, qual é o nome que está escondido? Boia. Ah, mas meu filho não sabe escrever ainda. Não tem problema, você trabalha com o som. E ele vai visualizando a escrita e ao mesmo tempo ele vai trabalhando com o som. Por isso que tem os desenhos. Porque às vezes ele não consegue ler, mas ele consegue identificar qual é a palavra. E aí ele vai fazendo essa associação entre a palavra e a palavra que está escondida na palavra. Isso tudo são jogos lá do Trilhas. Esse aqui, jogo chamado Passo a Passo. Você recebe várias sequências de cartinhas que são agrupadas de 4 em 4. E aí tem lá regras de jogo. Você pode jogar seguindo as regras, mas você pode criar outras regras também, né? Para que o jogo fique cada vez mais rico. Mas qual é a ideia desse jogo? A criança, ela vai ter que identificar a sequência que ela vai organizar essas 4 cartinhas. E a sequência, ela vai descobrir isso, né? A gente não vai falar para ela vai descobrir que a sequência é exatamente o som final da palavra. Então, por exemplo, ó, aqui é bala. Peraí. Só para botar na ordem aqui, tatu, tuba, bala, lata, bala. Aqui, ó. Ó, tatu, termina com tu. A palavra que a gente tem que colocar em sequência do tatu é uma palavra que começa com tu, porque tatu termina com tu. Então, qual é a palavra? Tuba. E qual é a palavra seguinte? É a palavra que termina com ba. Se tuba termina com ba, a palavra seguinte tem que começar com ba. Aqui no caso, bala. E aí depois de bala, qual é a palavra que vem seguinte? É a palavra que começa com lá. Lata. Aqui, gente, vocês estão vendo que a gente está trabalhando só a percepção de som? A gente está trabalhando som. Num outro momento, a gente pode transformar isso aqui em escrita. A criança pode escrever tatu e ela circular a palavra, a sílaba final, e depois ela escreve tuba e ela circula a sílaba inicial. Ela pode fazer essa ligação entre as palavras, mas isso é um segundo momento. Primeiro momento, a gente sempre trabalha o som, porque o som, a gente já viu, por conta da fala, ele é mais natural, é mais intuitivo do que a escrita da palavra. Então esse também é um jogo bem legal. Um outro jogo legal é o jogo de rimas. Eles têm vários jogos de rimas. Esse jogo de rimas tem várias cartinhas, vários tabuleirinhos assim, e tem várias cartinhas, e a criança então tem que completar o que está faltando aqui com os desenhos, as palavras que rimam. Então, peraí, ó. Panela, aqui no caso, né? Janela. Então, assim, não importa se ele sabe ler. A gente está trabalhando aqui o som, tá? Fivela e vela. Então, a rima, o que é a rima? São sons parecidos, ou são iguais no final da palavra.
Então, não importa se a escrita é igual, importa que o som seja igual. Então, panela, fivela, vela, janela. Ou aqui, ó, abacate, alicate, tomate, chocolate. Então, todos terminam com ate, ok? Deixa eu ver outro jogo aqui. Jogo Descubra o Invasor. Descubra o Invasor. Também são cartinhas, aliás, são cardzinhos. E a criança vai ter que descobrir aqui qual é o invasor, qual é a figura invasora. E você não vai dizer para ela qual é a regra, ela vai ter que tentar descobrir aqui o que tá, né? E aí ela vai ver, ó, aqui é cachorro, galinha, peraí, peguei um errado, peteca, pera, peixe, cereja. Peteca, pera, peixe, cereja. Qual é o invasor aqui dessa cartinha? Aí ela vai colocar, o invasor é a cereja, porque cereja começa com C e as outras todas começam com P, né? P, peteca, P, pera, P, peixe. Todas elas começam com a mesma sílaba. Isso aqui a gente chama de aliteração, quando as palavras começam com a mesma sílaba. Então ela vai identificando quais são os invasores. Ó, que eu tava falando, né? Galinha, gato, gafanhoto, cachorro. Cachorro é um invasor. Ok? Outra aqui, mais uma ultimazinha aqui pra vocês. Esse aqui não é do Trilhas, mas também é bem legal. Se eu não me engano, é da Carol Fonoterapia. Se vocês entrarem no site dela, também tem várias atividades maravilhosas. Que é... Vou até botar assim pra ficar mais fácil. Um jogo de lince. Aquele lince que a gente vai vir a cartinha e a pessoa tem que achar a figura rápido. Só que esse jogo de lince aqui é para trabalhar a letra R. R, palavras que tem R e RR. Quer dizer, o R com som fraco, o R com som forte. Então vai trabalhar, são palavras que começam, ó, rei, rato, carro, relógio, rua, são todos com R forte, mas quando você usa R ou dois R's, ok? E aí tem as cartinhas aqui com figuras e também com as palavras que você vai virando, você vira algumas figuras e ela vai ter que identificar a figura igual. Quem achar mais rápido ganha. E tem a palavra também, que você pode virar a palavra e a pessoa vai ter que ler e depois achar qual é a figura. É um lince também bem legal de fazer com a criança. E por último, que eu quero indicar aqui para vocês é um livro chamado, esse livro aqui, ó, Não Confunda, da Eva Furnari. Esse livro trabalha com rima. Vou mostrar para vocês só aqui a primeira, ó, textinho simples, ó, é uma frase cada página, mas cada página tem uma rima, ó. Quer ver? Eu vou ler para vocês, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui. Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. Então, ele vai comparando uma coisa com a outra, para que a gente não confunda uma coisa com a outra, mas sempre tem uma rima. Então, você pode trabalhar a história, né, para que a criança identifique. Tem as palavras que rimam, quais são os pedacinhos que rimam, e ela vai identificando, cada página tem um conjunto de rimas. Então, esse aqui, ó. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Então, quais as palavras que rimam e também qual é o pedacinho que rima. Você pode trabalhar, são várias páginas que você tem essa identificação com esse livro da Eva Furnari, Não Confunda. Que é uma ideia também de trabalhar de uma forma mais lúdica. Ok? Tem uma outra atividade, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês, que a gente chama de Batalha dos Nomes. Também tem lá no site do Trilhas. Batalha dos Nomes, você pode fazer em casa também. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar aqui. Você tem várias figuras. Não tem, no caso, você pode tanto ter o nome embaixo quanto não. Você tem várias figuras e aí você vai embaralhar e colocar um montinho, assim. E aí, vamos dizer que eu tô jogando com a criança. Então, eu tiro a primeira figura.
E aí eu pego, a criança tira a primeira dela. E aí a gente vai e vira junto. A minha, no caso, é jiboia e a dela é pato. Qual é a palavra que tem o maior número de sílabas? Ah, jiboia tem mais sílabas do que pato. Então quem ganhou fui eu. É a batalha dos nomes. Você pode trabalhar com o número de sílabas, você pode trabalhar com o número de letras. Qual é a palavra que tem maior número de letras? Qual é a palavra que tem maior número de sílabas? E aí quem ganhar, quem pegar a palavra maior, ganha o conjuntinho e faz o seu montinho, para que no final a gente veja quem fez o montinho maior. Também é uma sugestão que fica aí para vocês, para que vocês possam utilizar. Então, assim, eu mostrei aqui algumas atividades simples, legal de você fazer com a criança, lúdica, contextualizada, e a criança vai se motivar a participar, que vão estar trabalhando habilidades importantes. Lembrando sempre que as habilidades, elas precisam ser trabalhadas primeiro a questão auditiva, a questão, né, de você perceber esse som, perceber o som, discriminar o som, para que você então consiga fazer essa associação com a escrita da palavra, a associação com a letra, né? E a gente vai falar na quarta-feira que vem, hoje é quarta, né? No sábado, eu tô até perdida. No sábado, às 15 horas, no nosso Papo de Mãe, a gente vai falar sobre leitura. E eu vou dar 5 dicas para que você possa estimular a leitura do seu filho TDAH em casa. Sempre nessa perspectiva aí do lúdico, do concreto, daquilo que vai motivar o seu filho para esse processo de leitura. Então, espero vocês aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. O pessoal ficou quietinho de repente. Durante essa semana, a partir de amanhã, eu vou colocar aqui no meu feed do Instagram os posts com o resumo da live de hoje. Então, posts com os jogos que eu mostrei, alguns videozinhos mostrando a criança usando esse jogo lá no meu consultório. Vou colocar também o resuminho, né, de toda essa parte teórica que eu coloquei aqui pra vocês, tá bom? E lembrando, agora sim, o pessoal acordou. Porque às vezes fica um silêncio, né? E aí eu fico, será que eu tô travada? Não tô. Mas o que eu quero falar pra vocês pra gente poder encerrar? Primeiro, print da live, pra quem quiser receber aí o PDF com 5 jogos, jogos que vão trabalhar habilidades importantes, habilidades de base para uma criança de alfabetização, e também vão te ajudar a criar novas atividades, novas brincadeiras também em casa. Então, print da live, me marca nos stories, vou ter o maior prazer de repostar a marcação de vocês, e quero convidá-las para estarem aqui no sábado, às 17 horas, para a gente falar sobre leitura, que aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse processo, né, de alfabetização, quando a gente for falar de leitura, ok? E você que é mãe de TDAH, que está aqui na nossa live, não está na nossa comunidade de mães. Se você ainda não está na nossa comunidade de mães do Instagram, do WhatsApp, obrigada, Adriana. Se você não está na nossa comunidade de mães do WhatsApp, depois você vai lá no link da minha bio, aqui no Instagram, tem um linkzinho, você clica e entra na nossa comunidade de mães. A comunidade está bombando. Quem está aqui, que é da comunidade, se quiser pode colocar até aí se é mentira o que eu tô falando. Hoje então, enfim, ontem, hoje o grupo bombou, né, de depoimentos de mães, de perguntas, de dúvidas, de uma apoiando a outra, de uma ajudando a outra, de orientações. O grupo realmente está muito legal. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de mães, vai lá depois, acesse o link da minha bio, entra para o nosso grupo de mães TDAH, para que você seja acolhida, para que você faça parte de um grupo de apoio que vai poder te ajudar aí diariamente, né, nessa jornada. E lembrando, semana que vem eu vou abrir vagas para minha mentoria de mães. E logo, olha, a Adriana que está aqui, que é psicopedagoga, Elaine, logo
eu vou abrir o meu curso de TDAH para psicopedagogos, para fazer uma avaliação e intervenção de crianças com TDAH, tá bom? Ó, um beijo a todas. Obrigada, Eliane, obrigada. Obrigada. Não esqueçam de me marcar, vou até dar um sorrisinho aqui para que vocês, né, me marquem mais bonitinho, um pouquinho, e para que eu mande para vocês o PDF com os 5 jogos, tá bom? Um beijo a todos, obrigada pela presença. Tchau, tchau.